Olá, eu me chamo Ana Lilian, sou acadêmica do curso de farmácia da Faculdade Anhanguera de Imperatriz e para a defesa do meu TCC eu trago o tema morfina e sua série congênere, a importância da simplificação molecular na ampliação de espectro opiáceos deste conjunto farmacológico. Bom, de acordo com o livro Química Medicinal do pesquisador químico Eliezer Jesus de Lacerda, ele relata que o processo de descoberta de novos fármacos é uma tarefa da química medicinal caracterizada pela complexidade devido a múltiplos fatores envolvidos na programação molecular de novas estruturas capazes de apresentar efeitos farmacológicos requeridos, com mais biodisponibilidade suficiente para o seu uso, tratamento, segurança e conforto. E essa técnica ela é bastante utilizada para simplificar a comunicação entre os cientistas e para facilitar também o entendimento da estrutura e das suas propriedades de seus compostos. Além disso, a simplificação molecular também é usada em modelos computacionais para simular a interação entre moléculas e para prever as suas propriedades físico-químicas. No tópico de objetivos, eu trago como objetivo geral a apresentação de alguns fármacos que tiveram origem direta da morfina, analisando estruturalmente as modificações dessa molécula em relação à sua série congênere, e alguns objetivos específicos, como identificar os grupos farmacofóricos e toxofóricos da morfina e de sua série congênere, analisar a diferença das estruturas dos fármacos, entender como a modificação molecular altera o perfil farmacocinético da morfina e de sua série congênere, e identificar como ocorre essa modificação molecular dessa série congênere. Identificação dos grupos farmacofóricos e toxofóricos da morfina. De acordo com o livro Introdução à Química Medicinal, retrata basicamente que com a morfina não é diferente, pois para que tenha uma atividade analgésica, por exemplo, é necessário uma estrutura básica, formada por um grupo farmacofórico da molécula, ou seja, o fenol, que é composto por uma hidroxila que está ligada ao anel aromático, e o nitrogênio, que deve estar com o espaçador formado por um número de átomos entre eles. Em geral, a toxicidade dessas diferentes subunidades estruturais está relacionada às propriedades eletrofílicas inertes, ou seja, através de processos de ativação biológica, como, por exemplo, o metabolismo hepático, que para se converter em metabolismo eletrofílico são capazes de gerar adultos com nucleofílicos biológicos necessários. Diferenças das estruturas dos fármacos. Já em relação à série congênere da morfina, demonstra-se que pode apresentar dois medicamentos derivados dessa molécula, que é o metocosina e o levofornol, ambos com efeito analgésicos. Pode-se observar também que a classe química dos medicamentos são a mesma, são da classe dos opioides. Os dois apresentam a estrutura principal da morfina, que é a hidroxila ligada ao anel aromático e o nitrogênio separado por esse átomo, né? E conforme o livro Química Medicinal aborda que o grupo farmacofórico está ligado ao nitrogênio e a hidroxila sempre estará ligada ao anel aromático. E o que torna esses fármacos diferentes é todo o corpo restante, como por exemplo no caso do levofornol. Ele é composto por 17 carbonos, 23 hidrogênios, 1 nitrogênio e um oxigênio. Diferente já da morfina, que é composta por 17 carbonos, 19 hidrogênios, 1 nitrogênio e 3 oxigênios. O que a gente vê diferente é que no levofanol, o número de hidrogênios chega a ser maior do que a morfina. E já a morfina tem um número de oxigênio já mais elevado do que o levofanol. Como ocorre a simplificação molecular da série congênere da morfina? Um dos métodos mais empregados da modificação molecular é a latenciação, que é a transformação do fármaco em forma de transporte inativo, que in vivo, mediante a reação química ou enzimática, liberando uma porção ativa no local ou próximo dele. Mediante a este processo, obtém-se o profármaco. E essas definições, elas são bastante abrangentes.
em literaturas mais específicas, pois elas costumam se dividir em 3 classes, que são os bioprecursores, os profármacos clássicos e os fármacos dirigidos. Um dos procedimentos metodológicos que eu utilizei para a defesa do meu TCC foi com base em pesquisa descritiva e qualitativa, buscando referências e conceitos legais relacionados a uma temática abordada. Os seguintes bancos de dados que foram utilizados para a coleta de informações foi o Cielo, o Google Acadêmico, entre outras fontes e sites confiáveis. Diante disso, todo o período de coleta relacionada aos dados levantados foram de artigos ou livros publicados nos últimos 10 anos, ou seja, entre 2013 até 2023. E para os resultados e discussões, chega-se a uma conclusão de que a modificação molecular é a mudança química de compostos conhecidos e recursos anteriores era para aumentar essa utilidade como medicamentos e possivelmente aumentar suas especificidades certos alvos farmacológicos, aumentando sua potência, aumentando sua velocidade, e o grau de absorção muda para que, usando o curso do tempo do corpo, possa se reduzir a toxicidade e alterar as propriedades físicas ou químicas, como solubilidade, fornecendo um resultado tensionado. A química farmacêutica também desempenha um papel crítico na otimização de formulação e dosagem de medicamentos para maximizar a sua eficácia e minimizar os efeitos colaterais. A simplificação da molécula da morfina é um desafio fascinante e relevante na pesquisa farmacêutica, como implicações e significativas para a produção de analgésicos e outros medicamentos relacionados. Ao produzir complexidade de estruturas químicas da morfina, os cientistas eles buscam desenvolver compostos que possam manter seus efeitos analgésicos desejados, mas com o menor potencial de abuso dessas dependências e seus efeitos colaterais indesejados. Essa simplificação envolve a modificação estrutural da molécula da morfina para criar análogos que preservem as suas propriedades terapêuticas, mas com maior segurança. E essas foram algumas referências que foram utilizadas para a realização do trabalho.